Eu quero falar um pouco sobre a obra de um grande teólogo, mas como dizia os seus inimigos, o homem das 10 cabeças e de 1000 braços, Abraham Kuyper, e um livro que ele escreve sobre o calvinismo. E aqui eu quero desmistificar algumas coisas a partir desse livro. Nessa brilhante obra, o autor pretende, então, ressaltar a verdadeira essência do calvinismo, negando, então, que esse tenha sido apenas um movimento eclesiástico, mas as suas implicações alcançaram todos os departamentos da vida como uma cosmovisão abrangente. Para si, o calvinismo teve implicações totais nas esferas da sociedade. E, claro, eu concordo com ele. E esse livro é algumas palestras a qual ele ministrou. Eu quero abordar, então, algumas questões muito interessantes sobre esse livro, a qual o autor ele desvenda as riquezas do calvinismo, não apenas como um conjunto de dogmas, mas como uma cosmovisão que preenche todos os espaços da vida humana. E então o calvinismo seria um sistema de vida. E então Kuyper, de uma maneira precisa, ele conceitua o que é o calvinismo e a sua abrangência. E por isso ele traça em linhas históricas para melhor defini-lo. Então faz uma distinção do que é calvinismo e o que não é. E a má utilização do termo, usado então por alguns de forma pejorativa, como alguns países católicos, França, Hungria, colocando numa vala comum, como outras visões teológicas, que não exprime a realidade do que de fato é a cosmovisão calvinista. Infelizmente, isto ainda acontece nos círculos evangélicos dos nossos dias. Mas, depois de apresentar o que não é o calvinismo, ele parte para o que é o calvinismo, iniciando com a sua visão confessional, que é subscritor, de fato, de um riquíssimo da predestinação, porque é bíblico, mesmo que isso gere uma falsa acusação que tem implicações morais negativas, como alguns dizem. Mas o fato é que temos visto, na realidade dos fatos, que é bem diferente. E Kuyper também faz uma abordagem, até mesmo negativa, do calvinismo denominacional, a qual algumas igrejas implantaram esse nome, como batistas, metodistas, mostrando a diferença, então, do que é confessional e do que é denominacional. A qual a visão, então, agora que ele aborda, denominacional, seria severamente criticado pelo próprio Calvino e por todos os calvinistas que jamais pensariam em dar nome de algum homem à Igreja de Cristo, como foi essas igrejas que eu mencionei, que colocaram o nome calvinista na igreja. E isso é um absurdo para aqueles que professam a fé reformada. Por exemplo, Kuyper até cita os luteranos que fizeram isso, igreja luterana, em homenagem a Lutero, coisa que os calvinistas não fazem. Os reformados nunca fizeram isso, mas a parte que mais chama atenção, para mim, pelo menos, nessa grande obra, é a sua abordagem do que é o calvinismo e seus aspectos científicos, isto é, histórico, filosófico e político. E como isto foi libertador para o Ocidente. De alguma forma, sendo ou não sendo calvinista, ou tendo visão reformada ou não, alguém bebe dessa fonte no sentido positivo. E é muito interessante, então, que uma visão teológica que defende que o homem está completamente comprometido na sua inteireza, a qual nós chamamos isso, dentro da teologia, de depravação total, e inclusive o calvinismo não crê no livre-arbítrio, obviamente, porque ele não é bíblico. Mas esta visão, que não crê desta forma, tem contribuído tanto pelas liberdades. O calvinismo indica que aquele movimento político que tem garantido a liberdade das nações em governos constitucionais, como, por exemplo, no primeiro momento na Holanda, depois Inglaterra, e desde o final do último século nos Estados Unidos, foi um movimento gerado pelo calvinismo. Por isso,
o calvinismo condena não simplesmente toda a escravidão aberta ou sistema de castas, mas também toda a escravidão dissimulada de mulher e do pobre. Ele opõe-se a toda hierarquia entre homens, não tolera a aristocracia, exceto aquela que é capaz, quer na pessoa ou na família, pela graça de Deus, de exibir superioridade de caráter ou talento e de mostrar que não reivindica esta superioridade para o autoengrandecimento ou orgulho ambicioso, mas para gastá-lo no serviço a Deus. Assim o calvinismo, ele encontrou a sua expressão nas interpretações democráticas da vida, a proclamar a liberdade das nações e não descansar até que tanto político como socialmente cada homem, simplesmente porque é homem, seja reconhecido, respeitado e tratado como uma criatura criada à semelhança de Deus. Tanto é que o artigo 5º da nossa Constituição, quando fala de dignidade, de liberdade religiosa, nada mais é que uma visão puritana calvinista que nós, de alguma forma, subscrevemos na nossa Constituição. O calvinismo tem uma teoria que alcança todos os departamentos da vida, como eu disse: ética, felicidade social, piedade, liberdade humana e dignidade humana. E a minha pergunta é a seguinte: por que o calvinismo é tão abrangente como é? Pelo simples fato dele ser bíblico, dele ecoar o que as Escrituras dizem. Então, esse sistema teológico, de fato, tem demonstrado a sua verdadeira, eficaz interpretação das Escrituras. E o calvinismo, então, está enraizado em uma forma de religião que era peculiarmente própria desta consciência religiosa específica. Desenvolveu-se primeiro uma teologia muito consolidada, depois uma ordem eclesiástica especial à luz das Escrituras. O parlamento hoje britânico, através da monarquia parlamentar, é fruto de uma revolução calvinista. A Constituição americana é fruto dos pais peregrinos que eram calvinistas. Então, de uma certa forma, vida política, vida social, ela tem essa interpretação de ordem moral de mundo a partir do calvinismo, para a relação entre a natureza, a graça, entre o cristianismo e o mundo, entre a igreja e o Estado. E, finalmente, ele desdobra, inclusive, para a arte, para a ciência. E essas expressões de vida continuam à luz do desenvolvimento da teologia calvinista, à medida que, simultânea e espontaneamente, todos esses desenvolvimentos nasceram do seu mais profundo princípio de vida. E Kuyper, de uma forma brilhante, ele aborda essas coisas. Como eu disse, Kuyper, o homem de 10 cabeças, ele aborda a peculiaridade, e eu vou colocar aqui como cristianismo, em relação a outras religiões. Obviamente que sim, o calvinismo é um pensamento teológico, mas obviamente que expressa o verdadeiro cristianismo. E ele aborda, então, a diferença de relações entre outras religiões, como o paganismo, que imanentiza muito Deus, isto é, confunde Deus com a criatura. O islamismo, que separa muito Deus da criatura. E, inclusive, a Igreja Católica, que cria outro mediador que não é Cristo entre Deus e o homem, ela mesma. E o calvinismo, pelo contrário, defende um relacionamento direto entre Deus e o homem, a partir, é claro, de uma perspectiva monergista. Paralelamente, em contraposição a essas três, o calvinismo toma sua posição como um pensamento fundamental que é igualmente profundo. Ele não procura Deus na criação, como o paganismo, não isola Deus da criatura, como o islamismo, e não postula comunhão intermediária entre Deus e a criatura, como faz a Igreja Católica Apostólica Romana, mas proclama o pensamento glorioso, que, embora permanecendo em alta majestade, Deus está acima da criatura, mas Deus entra em comunhão direta,
imediata com essa criatura a partir do Espírito Santo. Esse é o próprio coração e o âmago da confissão calvinista da predestinação. O autor, então, faz justa distinção entre, inclusive, a Revolução Francesa e a Revolução Inglesa e Americana, a qual a Revolução Francesa buscou a glória do homem. Entretanto, a inglesa e a americana, que tinha como base a teologia calvinista, o objetivo sempre foi a glória de Deus. Enfim, por que o calvinismo foi diferente em relação à sua abrangência? Pelo que Kuyper cita, o ponto de partida de Lutero foi o princípio abençoado, e ele entendeu de fato isso, mas a gente chama isso do princípio soteriológico especial, de uma justificação pela fé, enquanto que Calvino, estendendo para mais longe, ele coloca o princípio cosmológico, geral, da soberania de Deus. O luteranismo, então, restringiu-se a um caráter exclusivamente eclesiástico e teológico, enquanto o calvinismo coloca a sua marca na igreja e fora dela, sobre cada departamento da vida humana. E o calvinismo entendeu que não era a igreja que dominava as outras esferas, a qual a Igreja Católica fazia, por isso proibia a arte, proibia o desenvolvimento científico, enquanto a partida, a visão calvinista restringiu a igreja aos seus santos e liberou todos os demais departamentos da vida, sabendo que Deus é soberano entre eles. De modo que houve um desenvolvimento, uma explosão tecnológica, científica, desenvolvimentos humanitários, artes, e todos os aspectos da vida se desenvolveu. Por isso, em lugar algum, o luteranismo é citado como o criador de uma forma peculiar de vida. Até mesmo o nome luteranismo quase nunca é mencionado, enquanto os estudantes de história, com crescente unanimidade, reconhecem o calvinismo como o criador de uma cosmovisão inteiramente própria. É notável a distinção que o autor faz entre a reforma, que tomou uma estrada pavimentada pelo calvinismo, de outros sistemas de crença, inclusive o do luteranismo. O calvinismo apresenta com fidelidade os ensinos das Escrituras, não tomando nenhuma glória para si. Calvino, inclusive, pediu para Teodoro de Beza, quando fosse o sepultar, fizesse isso às escondidas. Ninguém sabe onde é o túmulo de Calvino, justamente porque ele não queria roubar a glória de Deus. E Calvino, ele apenas foi um instrumento de Deus que redescobriu aquilo que a igreja esqueceu por algum tempo, inclusive negligenciando a própria palavra de Deus. No meu ponto de vista, então, o autor, de fato, é maravilhoso em relação à sua abordagem, trazendo a verdade que tem sido distorcida por alguns anticalvinistas. De fato, a reforma aconteceu pela vontade de Deus por meio do Espírito Santo. E se serviu de homens como Calvino, que não queriam mudar o mundo, e sim voltar às Escrituras e viver diante da face de Deus, como dizia Calvino, coram Deo. E quando eles voltaram para isso, de fato eles mudaram o mundo. É oportuno, então, eu concluir com o corolário altissonante da reforma protestante. Soli Deo Glória.